Muito bem-vindos, você que nos visita, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, oportunidade bendita que Deus nos dá, um presente dado por Ele, esse dia, esse encontro, esse momento que nós estamos vivendo. Pela primeira vez, um momento inédito, estarmos hoje aqui juntos. Tem um Salmo 118, versículo 24, diz assim: esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nele nos alegraremos e exultaremos. Esse tempo que você está vivendo é um presente, é presente de Deus para nós. Então quero te convidar para orarmos com gratidão no nosso coração e pedindo que Ele nos ensine a vivenciar esse tempo, a experimentar esse tempo por inteiro, com um coração cheio de gratidão e um coração aberto na presença dEle. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos dá, de vivermos esse dia para Ti, atento à Tua presença, conscientes do Teu amor, da Tua graça, das Tuas misericórdias que se renovam sobre nós. Sendo assim, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor e sonda o nosso coração. Nos trata, Senhor, não segundo aquilo que merecemos, mas segundo aquilo que Jesus nos concede, uma nova condição de relação contigo, Senhor. E que tenhamos o nosso coração cheio de gratidão por sabermos disso. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar para ficar de pé junto comigo para cantarmos a nossa gratidão diante de Deus. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aí a gente canta assim, ó: cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra... Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente
talvez um pouquinho mais velha que essa, mas hoje eu estou um pouco mais saudoso. Essa aqui continua a falar sobre essa paz que excede a todo entendimento, fruto de um coração grato que percebe o cuidado e o amor de Deus. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, se encontra pra poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Vamos mais uma vez do começo? Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. E essa parte é dura, de perceber, mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá, não, a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. E essa paz só tem a pessoa que pode dizer assim, que descobre essa verdade: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém, Senhor, louvado seja o teu nome por essa paz e pela possibilidade de sermos amigos de Deus em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão e continua falando com a gente em cada momento, cada acontecimento, cada fala, cada troca desse encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente pode sentar. Eu quero dar as boas-vindas mais uma vez, sobretudo a quem nos visita, e também desejar um bom dia a cada um de vocês. Bom dia, Marcos, querido. Bom dia, Simval. Bom dia. Bom dia, pessoal. A gente queria conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. E em contrapartida do esforço de você ter que levantar a mão, a gente vai dar um bombom para você. Já facilitou, né? Quem está pela primeira vez, dá um sinal assim e receba um bombom bem legal. Aí fica com a mão levantada, senão você perde a bênção. Fica aí em cima também, vai subir aí se tiver alguém. Um bombonzinho, tem um marcador de página onde você pode... Ô Alex, você também pegou aí? Pode fazer isso aí. Aqui a gente dá bombom. Ó, aqui ó, aqui é o bombom. Mas tem que ser a primeira vez, não pode mentir na igreja. Tem gente que fala assim, mas minha primeira vez não tinha bombom. Paciência, era a época da lei, agora é a época da graça. Bom para vocês entenderem as duas alianças. Mas se você está visitando e é de uma outra igreja, manda um abraço aí para o pastor, fala que você veio aqui, se é que você pode falar que você estava na comunidade da vila. Mas se você está procurando uma igreja e você veio aqui, espero que o Espírito testifique no teu coração que essa é a comunidade para a gente caminhar, e a gente tem caminhado, e é muito feliz saber que num dia frio como esse tem tanta gente aqui para se reunir, como esquentar no Espírito, né? Esse é o primeiro recado. Nós temos um segundo recado que tem a ver com a nossa parte social. Isso. A gente tem um desafio aqui de estar presente nas necessidades da nossa sociedade, da nossa cidade, aquelas que estão aí conectadas com a gente. Tem uma organização que se chama Casa Limiar, e é um abrigo de crianças. Então, o que seria mais fácil para a gente explicar é como se fosse um orfanato dos tempos modernos, né? A nossa sociedade avançou e a gente conseguiu um feito. A gente conseguiu produzir órfãos de pais vivos. Então, essas crianças que, eventualmente, têm pais, mas os pais não podem ficar com a guarda das crianças por N situações. E essa casa funciona, então, recebendo essas crianças, cuidando delas, e se elas, de fato, não podem ser reintegradas à sua família de origem, elas ficam disponíveis, então, para um processo de adoção. E a gente tem uma conexão direta com essa casa. Descobri, né, que através conversando com alguns aqui, que há muito tempo a vila tem uma conexão com a Casa Limiar. E eu, conversando com as pessoas aqui, descobri isso, mas eu cheguei e eu sou da diretoria da Casa Limiar. Então foi uma coincidência, daquelas que a gente não armou nada, né? Simplesmente aconteceu. Vim para cá para fazer parte da equipe pastoral e plantar uma igreja, e esse já era um relacionamento que eu tinha. Mas a gente se programou aqui para apoiar essa casa. Então, tem algumas necessidades, né? É um convênio, uma casa que tem alguns convênios, tem um convênio com a prefeitura, e a gente precisa dar um apoio lá, tem umas necessidades específicas lá. Por exemplo, fraldas. E eu fiquei olhando aqui o preço de fraldas, porque eu não tenho mais crianças em casa há algum tempo. Foi o que você falou no primeiro culto ou não? Não foi exatamente isso, não. Mas foi... Então, mas eu olhei o preço porque eu não lembrava, né? Não tenho mais esse desafio, né, que os meus colegas aqui... É um dízimo, dízimo. Né? E fui olhar os preços e R$25, um pacote pequeno de fraldas, uma qualidade mediana aí.
E se você quiser ajudar, você pode fazer uma transferência para a conta da Vila, colocando 0,9 centavos. Ou você pode trazer para cá nos próximos 15 dias. Aí, lembra, se for durante a semana, tem que mandar mensagem para descobrir, para o WhatsApp da Vila, descobrir o dia que tem equipe aqui trabalhando. Porque não é todo dia que você pode vir aqui e acabar não encontrando as pessoas. Mas se você trouxer no domingo, a gente vai preparar um lugar para você deixar a sua doação. Tem outras necessidades, como leite, por exemplo. Também é uma necessidade. Mas vocês vão receber as informações do que está precisando, vocês podem trazer ou fazer a transferência. Para a conta da comunidade da Vila, com 0,9 centavos, a gente sabe que foi para essa finalidade que você fez a transferência. E a gente cuida para que nos próximos 15 dias a Casa Limiar receba a doação e a gente talvez programe aí uma visita, não dá para ir um montão de gente, mas é um daqueles momentos mais inspiradores que você vai ter ao entrar num lugar desse e ver o quanto você pode ajudar só por olhar no olho, falar o nome das crianças e interagir um pouquinho com elas. É animador, passar um tempo com aquelas crianças lá. Nós, da Igreja Reformada, não temos a tradição de termos padrinhos nos nossos batismos. E a gente vai ter um batismo agora. E por que a gente não tem? É só um costume. Não tem nenhum problema se você tem a sua dinda, seu dindo, se você tem padrinho e madrinha, isso aí, tranquilo. Só que a gente costuma, na nossa tradição, entender que a igreja toda é responsável pelas crianças. Porque na fé cristã, a gente viu que um dos princípios basilares é que toda criança é responsável pelo povo de Deus. Nós temos que cuidar. Foi assim que Jesus falou: ai daqueles que fizer um desses meus pequeninos. Ali tem uma metáfora, mas ele estava usando as... Quando Deus diz assim, confia, ela é perpétua, ela é para sempre, ela é eterna. E outra, que ela é para você e para os seus filhos. E é maravilhoso a gente poder lembrar isso, de tempos em tempos aqui, quando temos a bênção de batizar nossos filhos. E eu falei de fé e falei de missão. Que missão? Eu tenho certeza que a missão da vida do Yuri e da Pri, assim como a de qualquer pai e mãe, a partir da chegada do Gael, é a de ensinar o Gael no caminho. Ensinar o Gael enquanto caminham com ele, no caminho. Está escrito lá em Provérbios 22, ensina o Gael no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós confiamos na promessa, na aliança perpétua que Deus fez com seu povo, conosco e com os nossos filhos, e confiamos na sabedoria de Provérbios que diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, ensina a criança enquanto caminha com ela. Isso não é imposição, a gente sempre diz isso, não é imposição de religião, é compartilhar com o Gael e firmar o compromisso diante da igreja de que seremos uma igreja responsável por ele, por ensinar para ele sobre Jesus, por apresentar para ele as histórias e proporcionar que ele viva as experiências que farão com que ele mais tarde diga: eu amo a Jesus, eu quero manifestar isso publicamente na pública profissão de fé dele. Sendo assim, deixando isso claro, para a nossa igreja, para cada um de vocês, eu queria chamar aqui o Gael com o Yuri, com a Pri, para que a gente possa batizá-lo nesse momento de alegria aqui para nós. E aí, antes disso, antes da gente batizar, eu quero fazer aquelas perguntas importantes de vocês responderem. E o seu pai, Pri, ele falou: é importante responder não só para o pastor, mas para a igreja, de fato, porque é um testemunho público do compromisso de vocês e do compromisso da igreja também, que também vai responder uma pergunta, os membros da comunidade, nessa hora. E as perguntas são, anotei aqui para eu não falar errado. Vocês creem, Yuri, Pri, que Deus estabeleceu uma aliança de amor com vocês e que essa aliança se estende graciosamente na direção do Gael? Sim? Nós batizamos ele porque cremos nessa aliança, e essa é uma manifestação da nossa fé nessa aliança, da nossa fé em Deus. Vocês se comprometem a compartilhar com ele a experiência de vocês com Jesus, o amor de vocês por Jesus, a fim de que o Gael desenvolva também uma relação profunda com Jesus, de amor crescente por Jesus?
Amém? Sim. Vocês se comprometem a não privá-lo da comunhão saudável e constante na igreja, onde ele vai ter amigos, irmãos, exemplos, testemunhos, histórias fundamentais para a formação e para o amadurecimento da fé dele? Sim. E a última para vocês. Por enquanto vocês passaram em todas, acertaram todas. Vocês se comprometem a orar constantemente por ele, com ele, a dedicar tempo em casa, no dia a dia, para que ele aprenda e conheça a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Sim. Amém, Gael? Agora, uma pergunta para os membros dessa comunidade, porque, como eu já disse, esse é um compromisso nosso, não é só um compromisso do Yuri e da Pri, é um compromisso da comunidade da Vila para com o Gael, para com o Yuri, para com a Pri, para com essa família querida. Comunidade da Vila, membros da comunidade da Vila, vocês se comprometem a servir da maneira que for possível para que tudo aquilo que nós acabamos de ouvir se torne realidade prática na vida dessa família, na vida do Gael? Sim? Sim. Amém? Sendo assim, eu quero batizar o Gael e me sinto muito feliz, porque essa família é uma família muito querida, que eu amo muito. A gente tem tido o privilégio de conviver com vocês desde antes da chegada do Gael e depois que ele chegou. Isso é motivo de gratidão a Deus. Amém. Gael, ovelhinha do rebanho de Jesus, o bom pastor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você, a cada dia, cresça em sabedoria, estatura e graça, assim como Jesus, conhecendo a Jesus e amando Jesus. Amém. 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 Uma salva de palmas. Uma alegria. Depois, no final, a gente dá um abraço com mais calma. Deus abençoe. A gente, talvez uma vez por semestre, queremos convocar, a gente usa o primeiro culto para fazer um culto dos voluntariados. É mó barato, queremos fazer com comida e tudo mais. Aliás, esse é a gente tem lutado e conversado em conselho e mais para como... Eu sempre falo isso aqui, né? Se você não tem 5 amigos aqui, isso aqui ainda não virou igreja. E um dos papéis para nós é fazer esse ambiente, proporcionar um ambiente onde você possa relacionar com seus irmãos, né? Então, a gente tem planejado três encontros que eu preciso de gente para me ajudar a fazer. A gente quer fazer, pelo menos uma vez por semestre, um day camp, onde a gente vai de manhã para algum lugar legal, coma legal, converse legal, jogue bola. O Paulo adora jogar bola. E eu gosto de torcer para ele. Lembra aquela vez que eu e você fizemos uma dupla? A gente é uma dupla de ataque. Caramba. Ele me chamava de Gabigol, não sei porquê. E aí a gente precisa de... Se você gosta de evento, de organizar, a gente precisa de gente para fazer isso. Segunda coisa, a gente precisa para ter encontros aqui na vila mesmo. Então, eu conversei com alguns irmãos donos de restaurante, mas a gente está precisando de gente... Fazer a pizzada da vila, num lugar onde você vem, paga, come uma pizza, mas a gente conversa e o objetivo é conhecer os irmãos. Então, se você também gosta de pizza, de organizar, você precisa vir falar com a gente. E terceiro lugar, a gente está precisando de um ministério que é o de transmissão, que nós temos irmãos fora do país, em outros estados, e pessoas que estão em São Paulo, mas nem sempre puderam vir aqui na vila. Nós precisamos mais gente para participar do grupo de transmissão. Às vezes é com uma câmera, não precisa ter nenhuma especialidade. O Renatão pega pela mão, te ensina e você ainda sai com uma profissão. Então, assim, são 3 coisas que a gente quer que você venha conversar com qualquer um dos pastores e fala: eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, e a gente vai fazer isso. E assim você vai ajudar outros irmãos que estão chegando a se relacionar, a ter amizades, a virar isso igreja, e cada vez mais, porque a gente
a gente só precisa criar espaços para que a comunhão aconteça, porque a gente sabe que vocês estão dispostos, a gente está disposto, isso é igreja, e a gente quer sair, não ser só um encontro de domingo, já temos os pequenos grupos, mas queremos também fazer encontros da igreja, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração e sofrimento, e a gente quer fazer, mais uma vez, uma dica da nossa vitrine de livros. Se você é uma pessoa que gosta de ler, se você é uma pessoa que às vezes ouve uma pregação aqui, eu queria ir mais profundo, a gente tem aquela nossa vitrine onde você pode olhar os livros, tirar foto, tem um QR Code atrás do livro onde você pode ir direto para alguma loja, fazer sua compra ou buscar em outra loja se você achar que encontra algum lugar mais barato. O importante é você ler os livros que a gente tem indicado, se você quer e se interessa pelo assunto. O livro que a gente está indicando hoje é Oração, Ela Faz Alguma Diferença? É um livro do Philip Yancey, é um jornalista falando sobre oração, então tem algumas informações que você vai gostar de ler. É uma leitura leve, prazerosa, e respondendo perguntas que a gente tem sobre oração. Eventualmente você já foi em algum grupo, em algum momento você perguntou ou teve que, na pressão, ter que responder sobre isso, sobre oração e cura, sobre oração sem resposta, de quem é a culpa, por exemplo. São temas que é abordado aqui nesse livro. Então vale a pena, né? A gente tem outros livros sobre oração ali, se você já leu esse, mas é uma recomendação nossa, de um autor aí bem conhecido. Bom, gente, na nossa jornada, a gente tem o tempo todo aí que responder perguntas. E nessa época do Google, a gente não admite não ter resposta para alguma coisa. Se alguém faz uma pergunta, é um questionamento simples ou mais complexo. Você pode não saber, mas logo alguém vai dizer, ou você mesmo vai fazer, procura no Google. O que pode ser uma coisa boa, mas pode te levar para um montão de bobagem. Você chega lá e aquela não é exatamente uma resposta. É alguma coisa que está lá. E a gente encontra isso na nossa sociedade como um todo, né? Todo mundo está nessa época de que você não pode ficar sem resposta. Você não pode ficar perdido diante de alguma questão, principalmente das questões que são ou do seu campo de atuação, do seu trabalho, ou das questões existenciais. E aí a gente vai ter um montão de possibilidades, né? Diferentes possibilidades, diferentes respostas. Como um cristão, você também tem essa pressão de ter uma resposta para os dilemas que a vida traz. De vez em quando está diante de uma crise, de uma dor, de um medo, de uma tristeza profunda, e você precisa responder. Alguém lá do seu trabalho, da sua família, pergunta para ele, pergunta para ela, porque ele deve saber, ou ela deve saber. E você vai dizer, deve ter uma resposta, mas onde está essa resposta? Eu não sei se existe uma resposta. E se você é daquelas pessoas que é pressionada sempre a dar uma resposta para tudo, você também vai acabar procurando uma resposta e, claro, você pode encontrar aquela resposta ruim. E, bom, diante da crise, diante da dor, diante da tristeza, do sofrimento, eventualmente você já ouviu uma resposta que não tinha sentido nenhum para aquilo que você estava passando. E alguém muito doente na sua família, a perda de uma pessoa querida, o fim de um relacionamento, uma catástrofe, né? No nosso país acontece, no mundo acontece. Como que a gente pode responder isso a partir daquilo que nós conhecemos através da palavra de Deus? Como responder isso? Bom, Marcos, Paulo, vocês já tiveram respostas assim que não tinha sentido diante de um jargão evangélico típico apresentado diante de uma crise. Alguém logo manda uma frase clássica. A resposta padrão, ela está padronizada, né? Ela não é pessoal. Uma frase que eu já ouvi bastante é assim: no final tudo vai dar certo, se não está dando certo é porque não chegou no final. Não adianta nada, você já reparou isso? É tipo frase, dá uma raiva. Eu tenho um pouco de raiva assim quando vem essas frases, sempre falo assim, cara, você não, eu entendo que às vezes é bem intencionado, mas você não está ajudando, não. Não sei se o Paulo. Eu lembro quando minha mãe teve câncer,
E muita gente, né, mandava mensagem para ela, para a nossa família, mesmo, né, com ela, diante dela, falando: não tenha dúvida, você vai ser curada, porque você é uma serva de Deus. Né? Vocês falaram, né, de jargão. Então, é um tipo de fala que a gente ouve muito dentro da igreja. E que é um tipo de fala perigoso, porque tem servo de Deus que morre, que fica doente, que perde o emprego, né? A certeza que a gente tem é que Deus está com a gente em todo o tempo, no momento de dificuldade, no choro, no luto e até depois do fim. Mas, às vezes, é irresponsável chegar para alguém que está com câncer e dizer: você vai ser curado com certeza porque você é um servo de Deus. Não era uma fala, né, bem vista por nós lá na nossa família. A gente falava: mãe, a gente ora para que você seja curada, nós devemos orar, né, orar e crer que Deus pode fazer. Mas dizer que com certeza você vai ser curada, isso a gente não pode dizer. A gente está nas mãos de Deus e Ele é quem sabe, Ele está nos conduzindo, né, de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, melhor do que a nossa. Quando o assunto é eternidade, né, uma verdade é que Ele está com a gente agora e depois desta fase aqui, nós estaremos com Ele. É isso que a gente acredita na nossa jornada com Jesus. Mas uma das frases que a gente ouve o tempo todo, quando chega o aperto, você já deve ter ouvido e talvez até falado, e tudo bem, a partir de agora, quando você falar, você vai falar com um pouco mais de conhecimento. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Já não ouviu isso? E naquele dia que você está muito triste, quando você ouvir isso, é bom de ouvir? Então, isso aí era para a gente ouvir naquele dia de festa, não era? Está naquela festona que você conseguiu chamar 100 amigos. Teu aniversário de... Ter 100 amigos já é difícil. Não, mas é que na festa você dá uma exagerada, né? Nessa ilustração do primeiro culto. Mas olha só, mas se você chamou... se eu tiver dinheiro. Então, mas se você fez uma festa e chamou 100 pessoas, festa de aniversário. Você vai gastar um dinheiro danado. Vai gastar uma grana. Nessa hora, era para o teu amigo chegar, te abraçar e falar: tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Era para falar nessa hora. Só que, alguma vez você deu um abraço ao seu amigo no aniversário dele, dia assim, cantou parabéns, você foi dar o parabéns, você falou isso? Por que a gente acha que essa frase é para dizer quando está tudo ruim? Deu ruim, a gente fala: tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Roubaram o teu carro, tudo coopera para o bem. Oh, que raiva, né? Cooperou para a vida do ladrão, né? Então, no dia ruim você fala isso, no dia bom era para você falar a mesma coisa. Se é tudo, realmente, era para você falar a mesma coisa, mas a gente convencionou que no dia ruim a gente fala isso. Ou a gente repete isso, fica repetindo para a gente quase que um mantra, né? A gente repete para a gente: tudo coopera. Se eu não estou vendo, mas o Senhor me mostra. Não é possível que está cooperando, porque estou triste, estou sofrendo. A gente vai ler esse texto aqui agora. Esse texto é parte de muita informação profunda, conclusões profundas para aquele que lê o texto de Romanos. Romanos capítulo 8. Que o Google não consegue responder. Ele vai... Se você escrever Romanos capítulo 8, ele vai mandar o capítulo todo, tá? Vai ser bom. Aí você lê. E a gente vai tentar chegar em alguns pontos aqui que vai ser importante para a tua jornada. Romanos 8, a gente vai ler dos versículos 26 a 32. Paulo, você pode ler para a gente? Posso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Vocês acham que o apóstolo Paulo não passava pelo que nós passamos? Pelo que a gente lê aqui nos relatos da vida dele, nas cartas e no texto que a gente tem em Atos, ele passou por coisas que nós passamos e algumas situações piores ainda. Então, quando a gente está falando de alguém que escreve isto aqui para a gente, é alguém que sofreu perseguição, que sofreu traição de amigos, abandono de amigos, que sofreu doenças e provavelmente lidou com a doença e a impotência, né, a doença do outro, a impotência diante de um amigo, de uma pessoa junto com ele que estava doente. A gente vê isso no texto que ele escreve para Timóteo, por exemplo, né, de saber que está doente e dar uma receita. Dar uma receita de uma solução para o problema de estômago que Timóteo tinha. E a gente começa a olhar para isso aqui e perceber que ele sofria com as dores dos outros, com o mal que o mundo fazia a ele, porque ele era perseguido porque fazia o certo. Aquilo que era a missão que Deus tinha dado para ele, ele estava fazendo a missão, cumprindo a missão, e era perseguido por isso. De vez em quando você lida com a perseguição e fala, estão me perseguindo no meu trabalho. E aí estão te perseguindo e fala assim, é por inveja. A perseguição pode ser porque você está fazendo tudo certo. Paulo porque segundo o que ele estava compreendendo do papel dele na missão de Deus, ele era perseguido. Então, as coisas não estavam acontecendo, não aconteceram na vida dele 100%, de um jeito positivo para ele pegar e dizer como uma resposta mágica para o outro que sofre, como se ele não vivesse as pressões que a vida traz. Ele estava dentro de um ambiente de grande pressão, de liderar outros homens que pastoreavam igrejas, de estar à frente de um grupo, ele lidava com tudo isso, de ensinar ou falar sobre a mensagem do Evangelho para as pessoas, e as pessoas não acreditarem, ou rirem, ou fazerem aquilo que, eventualmente, alguém na sua família pode estar fazendo, quando você fala da tua fé, quando você fala daquilo que você acredita, da pressão nos relacionamentos. Paulo estava vivendo isso. Então, ele está escrevendo e falando de um assunto que não é desconhecido dele, é experimentado por ele. E quando ele está falando disso, então ele não daria uma resposta mágica, porque ele sabe que não funciona, essa resposta mágica não funcionaria para ele, não funcionou para ele. Uma resposta simplória não funciona para ele, o assunto, a vida é muito mais complexa do que uma resposta rápida diante do carro que foi roubado, como eu falei agora há pouco. A gente precisa olhar um pouco mais, e é o que ele está propondo para nós em todo o capítulo 8, que são, na verdade, desdobramentos do capítulo 5, do capítulo 1, do capítulo 6, de outros temas que ele já fala alguma coisa antes. E então ele está colocando, eu quero destacar duas expressões importantes aqui. Primeiro, que nós somos filhos, nós fomos aceitos como filhos nessa relação, e isso tem a ver com a obra redentora de Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele fala disso no capítulo 8, e nós somos aceitos através de Jesus, aceitos como filhos de Deus. Então, a gente tem esse relacionamento. Nós, então, não estamos mais sujeitos a um espírito de escravidão, como ele fala. Nós somos aceitos na casa, nós somos aceitos na mesa, nós somos aceitos para uma relação de paternidade, uma relação de cuidado. E a gente não precisa ter pavor do desconhecido nesse relacionamento. E o destaque aqui é para o versículo 15, que nós não lemos, mas ele diz assim: Deus nos deu um espírito de adoção, que nos habilita a chamá-lo de Pai. De Abba, Pai. Aí o Marcos tem um destaque interessante que ele fez no primeiro culto, sobre essa expressão. Então, quando a gente vai estudar Romanos, a gente vai perceber que cada carta na verdade, na Bíblia, cada carta do apóstolo Paulo, ela foi motivada por alguma situação que Paulo precisa responder, que está acontecendo. E a igreja de Romanos, que estava em Roma, não foi uma igreja plantada por Paulo.
Todas as outras cartas, geralmente, Paulo plantou, e ele tinha mais autoridade. Aliás, graças a Deus que a igreja de Roma não foi plantada por Paulo, porque fez ele gerar mais ainda no seu escrito, e a gente tem essa obra-prima chamada Carta aos Romanos. Mas o que gerou a carta de Paulo foi uma briga, uma divergência que estava entre os irmãos que eram judeus, lá na capital do mundo, que era Roma, e os irmãos que se chamavam gentios, os não-judeus. E esses dois grupos estavam brigando para ver quem ia liderar a igreja lá, quem podia, quem tinha o direito, e algumas outras coisas sobre comida, dias sagrados e tudo mais. E Paulo, ele decide escrever essa carta para falar da importância da união dos dois, que não podia esses dois grupos estar se dividindo e brigando. E quando ele chega nesse capítulo, que ele já está trazendo que todo mundo é pecador, mas todo mundo é filho de Deus, ele decide usar a expressão do grego e a expressão do hebraico para falar que ele é filho de Deus, nós todos somos filhos de Deus. Então ele usa o Abba, que é o jeito que todo judeu falava. Todo judeu chamava o seu pai de Abba, sua mãe de Ema. Então você tinha esse jeito carinhoso, é que nem o nordestino chama de paim. Paim. E aí você tem aquele jeito muito peculiar, que todo mundo que leu a carta falava, a gente chama assim, Deus é o nosso pai. Só que ele vai e fala, ele põe as duas expressões, ele põe o pater ali, ele põe o pai, que é essa expressão que todo gentio falava. Realmente, a gente chama o pai desse jeito carinhoso. Quando ele põe essas duas expressões, que nem faz sentido ele botar uma e repetir a outra, mas bota junto, é porque ele está querendo trazer essa unidade de quem chama a Deus de pai não escolhe irmãos. Aliás, esse foi o segundo erro da criação ali em Gênesis, vai dizendo dois irmãos que não entendem que são filhos do mesmo pai, Caim e Abel. Então, essa é a importância que Paulo ele vai trazer de Deus Pai, dessa adoção, que todos nós temos uma intimidade com Deus, e que nós chamamos Deus de Pai, porque não podemos escolher os nossos irmãos, é Deus que fala quem é filho dele. Quem tem Deus como Pai não pode escolher irmão. Lascou, né? Tem uns irmãos que eu queria, né? Falar, melhor morar longe, né? Não, a gente faz isso, né? A gente sempre... É interessante na brigas familiares, não sei se eu acho que é só na minha que acontece isso. A gente, quando eu era novo, ia reclamar do meu irmão e falava, mãe, seu filho não sei o quê. Né? Você faz isso. Ou quando vai com a esposa, fala, o seu filho... Seu cunhado. Parece que ela é Maria, foi sozinho que gerou ali. E assim, você vai, E é interessante como quando a gente está a gente gosta de dividir até o que não tem divisão, né? O seu filho, ou o seu pai. O marido do seu irmão, o marido da sua irmã. Você começa a colocar, né? O cunhado você não quer nem referir. Né? Mas são essas relações familiares. É dessa relação familiar que ele está colocando a gente mais perto. Mas quando você está dizendo o pai, nessa expressão de aprofundar a questão da paternidade e do jeito carinhoso, esse sentimento que ele quer expressar aqui, que está de perto, lembrando que Jesus mesmo disse, você sendo humano, sabe dar boas coisas para o seu filho quando ele te pede. Você não ia dar um escorpião se ele pedisse um ovo. Então, essa é essa questão. Mas quando a gente vai para essa outra questão que tem a ver com a oração, chega o dia que mesmo eu sabendo que Deus é meu pai, eu não consigo nem falar nada. Porque você fala, Deus, se você é pai, está acontecendo isso comigo, você está aquela pressão, aquele sentimento, diante do dia difícil, você vai olhar para esse momento difícil e eu não consigo orar. Eu não consigo nem orar. Eu não consigo falar com Deus. É aquele dia que você precisa, de fato, daquelas 5 pessoas, como a gente falou aqui no começo. Você precisa ter pelo menos 5 amigos que vão ter, nesse dia, a disposição de orar por você. De orar com você, porque você não consegue nem fechar os olhos. Você está naquele momento, né? A expressão para nós de oração é fechar os olhos, né? Você naquele momento não consegue falar nada para Deus. Você precisa que alguém fale com Deus em seu nome. Para esse dia, o texto diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, intercede por nós, até com gemidos
né? Até nos gemidos, nesse momento que é alguma coisa que você não consegue nem expressar. E se conseguisse expressar, não era entendido por alguém que está perto de você. É desse assunto. Mas o assunto gemido está aqui no texto um pouco antes, de outras formas. Diz o seguinte, que a natureza está gemendo como em dores de parto, aguardando a redenção de todas as coisas. E nós, aqueles que já se reconhecem como filhos de Deus, aqueles que foram chamados desde o começo, aqueles que já entenderam que são filhos de Deus, gememos também. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente sabe como que poderia ser. Como poderia ser? Como poderia ser? Lembra de Paulo dizendo: maldito seja o corpo dessa morte. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas aquele negócio que eu não quero eu acabo fazendo. Ele está dizendo assim: eu sei como era para ser. Era para ser o certo e eu não consigo. Eu também estou gemendo, mas eu também gemo por mim, mas gemo pelo meu irmão, pelo meu amigo, que ele não consegue reconhecer o poder que está em Jesus Cristo. Ele não consegue perceber esse poder. Eu gemo, eu sinto a angústia, eu sinto a dor. Então, gemido da natureza, gemido dos irmãos e do Espírito Santo. Tem 3 gemidos aqui, né? Não, é interessante, as pessoas dizem, eu nunca fui para Israel, fica a dica aí para os irmãos que querem ir levar um pastor, mas assim, hoje eu estou demais, mas assim, eu ouvi falar que no Muro das Lamentações você vai chegando e você vai ouvindo os gemidos das orações. O templo era apelidado de casa de oração, é assim que Jesus fala, minha casa é a casa de oração, e esse gemido é algo assim como aquela oração que não sai nada, ou aquele sussurro que não ouve. É muito interessante saber que Deus ouve a nossa intenção. Aliás, Deus ouve o Espírito que geme e não a gente. Então, a gente foi muito em congresso, né? A gente gosta muito de congresso. E na década de 90, aproveitando que o Paulo tocou umas músicas da década de 80, 90 aqui no começo, e a gente sabe que é velho quando a gente gosta que o Paulo faz isso, né? E aí, então se você gostou muito desse começo, você está velho, está ficando velho. E aí eu lembro, e meu pai conta uma história que eu não estava, mas conta uma história que, eu não sei se era Vinde, eram uns congressos de pastores e vinha sempre um preletor internacional, e aí eles usavam os pastores de destaque do Brasil para fazer a tradução, porque sabiam inglês, e esse pastor, que todo mundo conhece, não precisa falar, ele foi traduzir esse irmão, e esse irmão, ele veio de um movimento mais carismático, era muito legal, só que, e desse movimento carismático, ele tinha falado sobre que lá onde ele pregava, as pessoas ficavam gritando da plateia, preach more, né? Prega mais, aí ele fala, aí eu prego mais. Só que naquele dia ele começou a usar muitos exemplos de ilustrações de futebol americano, que não estava conectando com o público, ele não estava assim, dando aquela conexão do prega mais, sabe? E esse que era um dos preletores do congresso, mas ali estava só traduzindo, ele começou a mudar as metáforas e começou a usar assim, sabe, uma coisa mais de futebol aqui, nosso. E aí ele começou a fazer, e por alguns exemplos melhores, a turma começou a perceber que esse pregador estava dando uma melhorada na mensagem, refazendo na tradução, alguns não. E o meu pai conta que alguns estavam gritando assim na brincadeira, traduz mais, traduz mais. E assim eu falo, cara, isso deve ter sido épico, até porque eu sei os nomes de quem estava lá. E assim, muito legal. E eu fico pensando, tirando essa brincadeira, esse fato muito interessante, que é mais ou menos isso que a gente devia gritar, né? Espírito Santo, traduz mais, geme mais, porque a gente não sabe de nada. A gente está dando referência errada para Deus. A gente está cobrando Deus, tentando colocar Ele contra a parede com um versículo errado, fora de contexto. E aí o Espírito Santo diz, não, isso aqui eu não vou. Isso aqui está difícil utilizar qualquer coisa aqui dessa oração. Mas eu sei que a gente quer o melhor para Ele e para ela. E aí Ele traduz mais. Eu fico pensando que os anjos ficam, traduz mais, porque está ruim lá. Traduz mais. Eu tive uma experiência também com isso, assim, Eu fui numa conferência nos Estados Unidos
E lá só tinha preletor internacional, né? Na verdade era só nacional, né? E eu já contei isso aqui, eu tinha feito 8 anos de inglês aqui no Brasil, e essa foi a primeira vez que eu fui para uma conferência, pensando, cara, eu vou nadar de braçada lá naquele conteúdo, ouvir aqueles pastores e tal. Fiz 8 anos de inglês, né? Inglês fluente, no currículo estava escrito inglês fluente, avançado. E eu cheguei lá, eu percebi que eu não conseguia entender. Eu falei, que sotaque é esse desse inglês desses caras? E tinha aquele negócio de botar o fonezinho com a tradução, mas eu falei, não vou botar esse fone porque eu tenho 8 anos de inglês. Ninguém vai me fazer botar esse fone. Só que chegou no 3º dia da conferência, eu não aguentava mais. Meu cérebro estava cansado de tentar traduzir para mim mesmo coisas que eu não estava entendendo. Aí alguém chegou perto de mim e falou, Paulo, quebrando o seu coração, bote o fone no ouvido. E a partir do momento que eu coloquei o fone no ouvido e comecei a ouvir na minha língua aquele conteúdo tão precioso, a experiência foi transformada totalmente. E aí foi muito bom, aí foi maravilhoso. Isso para dizer da importância da tradução. O que a gente diz, às vezes, de fato, não faz sentido nenhum. Tem orações que depois você diz assim, ainda bem que Deus não me atendeu, porque não era para ele me atender com isso. E o Espírito Santo sabe disso e faz essa tradução, graças a Deus. Olha só que coisa interessante que a gente não percebe numa leitura rápida. O texto diz assim, e o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Juntando aqui o versículo anterior e esse, olha só o que acontece. Ele conhece o nosso coração, conhece a mente de Cristo e o propósito de Deus, e responde a nossa oração segundo o propósito de Deus. Lembra que a gente ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? É isso que acontece. A gente está orando e o Espírito Santo intercedendo segundo o propósito de Deus para que a gente seja respondido nas nossas necessidades. E de vez em quando a gente está lá falando, mas por que eu estou orando aqui pela 10ª vez pelo meu emprego? E o meu amigo nem orou, e o Red Hunter já trocou ele 3 vezes de emprego. Já procurou, ele nem estava procurando e ele foi encontrado. Como pode uma coisa dessa? E eu tenho qualificação igual ou maior e eu não consigo. Por que isso está acontecendo? Então aí você fala isso para Deus. E aí você vai dizer, como nossos amigos aqui já falaram, qual é a oração? O que o Espírito está intercedendo por você? Tem oração, como o Paulinho falou, que graças a Deus, Deus não respondeu. Ele disse não. Eu acho que eu já contei aqui que a oração que eu fiz quando eu namorei uma moça antes da minha esposa, Adriana, quando terminou, 18 anos, a visão, imagina isso, né? 18 anos, a visão da tragédia. Eu sentado no chão na garagem da minha casa, choramingando, contando pela 10ª vez, quem nunca, né? Quem nunca? Pela 10ª vez a mesma história para o meu irmão, que era naquele momento meu conselheiro, Samuel. Uma bênção, tinha 12 anos. Não tinha muita opção naquela época, eu pegava 2 canais na televisão, não devia ter nada interessante, ele estava ali do meu lado. Ouvindo a história e eu orando, parecia uma tragédia sertaneja, né, dizendo para Deus que eu queria voltar. E eu imagino aqui, agora esse Valdiano, não está na Bíblia, mas eu queria que você olhasse para essa figura que eu vou construir aqui. Está lá Deus me vê chorando. E aí ele começa a conversar com o Espírito Santo, lá, em volta chorando. Aí o Espírito Santo falou, mas não dá bola não precisa ligar para ele não. Aí ele falou, mas ele está sentido, ele está como se Deus precisasse disso, tá? É só uma construção aqui. Aí o Espírito, mas o que ele está falando? Aí o Espírito Santo fala assim, ele está dizendo, apresenta logo a mulher da vida dele. Porque o que eu estava orando, graças a Deus, não aconteceu. Porque eu estaria casado com outra mulher e
Todos os sinais indicavam que seria uma tragédia. E eu não teria vivido muito do que eu vivo hoje, pelo que eu consigo ver. Então, há algumas orações, agora você deve estar lembrando de alguma oração que você já fez e não foi respondida do jeito que você tinha orado. Sabe por que não foi? Porque o Espírito Santo intercede por você. Ele está agindo, ele está aí, agora. Só que ele está agindo até naquela oração que você nem tem coragem de falar. Eu estou contando para você aquela oração que eu tive coragem de falar. Mas tem aquilo que está dentro de você, aliás, tem aquela oração que você nem sabe o que é, mas você sabe que a pressão está aí. Eu não sei que dor é essa, Espírito Santo, eu não sei que dor é essa. Eu não sei que medo é esse, eu não sei onde nasceu essa angústia. Eu não sei por que eu estou sentindo esse medo. A gente sente medo por nós, medo pelo outro, medo pelos filhos, medo pelos pais, medo pelos amigos, medo pelo nosso país. A gente sente muitos medos. Esses gemidos aí, esses gemidos que você poderia descrever só como uma angústia. É desses aí que a gente está falando, é disso que a gente está falando, é disso que Paulo está falando. Não é isso que a gente vai ver no primeiro instante. E parece que a gente vai ter, rapidamente vai falar, né? Ore pelo meu cateterismo. Ora pelo meu problema aqui, eu acho que eu vou ter que tomar um remédio para pressão. Parece mais objetivo quando a gente fala isso. Mas aqui a proposta mais profunda é daquela necessidade que você, quando consegue nomear dentro de você, não falaria na reunião de grupo pequeno. Lá no grupo pequeno, alguém tem um pedido de oração aqui, você, pelo cateterismo, você levanta a mão rápido. Pela pressão alta, você levanta a mão rápido. Pela dor, pelo câncer da Juliana, aqui da nossa equipe, a gente fala rápido, a gente vê rápido. Agora, por aquela dor que está lá dentro, aquele medo que está lá dentro, a gente não tem coragem de falar. Pois o Espírito Santo de Deus está aí, também agindo aí, nessa oração. E aí, diante dessas questões, surge Paulo fazendo trazendo perguntas. Olha só que coisa, perguntas que respondem. É interessante que o Paulo ele encerra esse capítulo falando sobre o amor de Deus, que nada pode separar. Porque se há uma coisa que a dor e a falta de resposta, a aparente falta de resposta, vai causando é a dúvida, será que realmente Deus me ama e se importa? Porque é isso que está lá será dentro, que ele é pai, né? que é questionado, que é tentado, será que é? E é muito interessante que Deus está num projeto de adotar o seu povo de volta, de trazer para perto a família que foi dispersa. E Ele está fazendo de tudo por isso. Por isso que Paulo começa esse capítulo dizendo: vocês não devem dar vazão à natureza, essa sua natureza humana, ou a carne aqui, algumas traduções vão trazer assim, porque existe um outro contraponto de vocês estarem numa natureza divina, ou o Espírito. Então você não vai dar vazão para a sua natureza humana, para que você entre na família pela fé da natureza divina e desfrute. E Deus está tão engajado nisso que não poupou o seu próprio filho para morrer. Paulo diz isso. E aí ele fala, e aí a gente às vezes os presbiterianos têm um probleminha assim, ele gosta de dar ênfase em umas palavras que não necessariamente precisava. Esse texto é um dos textos que fala de predestinação, né? E aí, está aqui, a gente gosta de falar de predestinação de salvação, mas não é isso que Paulo está falando. Ele está falando que todos vocês, ele está falando ali para os que estão em Roma e para nós, foram predestinados a quê? A imagem de Jesus Cristo. Aparecer cada vez mais, como uma criança que acabou de nascer, vai envelhecer e vai cada vez parecer mais com o pai. Às vezes eu falo isso para minha esposa, ela fica meio desanimada, eu falo, olha aí, aponto para o meu pai e falo, esse é o meu destino. E é assim, e é triste ou não, mas cada vez não tem como fugir. E vocês vão percebendo isso, que a gente vai parecendo com o nosso pai. E graças a Deus isso aqui, porque Paulo está dizendo, a gente foi predestinado
a parecer cada vez mais com Jesus. E por isso que essa frase tem que ser ressignificada. Tudo coopera, aqueles que amam Jesus, tudo vai cooperar para que você cada vez mais pareça com Jesus, até mesmo muita dor. Muda tudo. Tudo vai cooperar para que você chegue no final da vida, na linha de chegada, e não pare no meio do caminho. E tudo. E Paulo está usando esse argumento tão forte, que ele fala, ele não poupou o seu próprio filho, para que você chegue na linha de chegada. Não é que é o filho já estava. E aí ele acaba, nada pode interromper esse processo de amor na tua vida. Quando ele, nesse processo de fechar esse capítulo, e lembra que capítulo é uma novidade nossa, né? Mas de fechar essa sessão, ele faz perguntas que respondem. Eu estava lendo um comentário sobre esse texto aqui, para a gente trazer, é interessante trazer essa figura da mulher pega em adultério e é levada diante de Jesus. Aquela mulher, então, ali, fim da vida, vai ser apedrejada, e naquelas perguntas, né? Nem Deus me protege, porque diante da acusação era a lei de Deus que ordenava apedrejar uma mulher naquela circunstância, ou uma pessoa naquela circunstância. Ali estava só a mulher. Mas imagina essa situação de alguém que se ajoelha e está fechando os olhos porque, enfim. E aí, as perguntas que seriam aqui, Jesus está respondendo e lidando com o questionamento e com a fúria daqueles que queriam apedrejar, ou aqueles que querem acusar ou destruir a gente. Jesus está lidando com isso. Então, essa figura de um Jesus que protege. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquelas pessoas continuassem com a pedra e resolvessem atirar, Jesus entraria na frente, seria apedrejado na frente. E foi isso que ele fez. Ele entrou no nosso lugar. Se aquelas pessoas insistissem em apedrejar, Jesus entraria na frente para ser apedrejado no lugar da mulher. Ele entra para proteger. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem acusará os escolhidos do Senhor? Quem vai fazer alguma coisa contra aqueles que o Senhor escolheu e está protegendo? Somos nós. E aí você fala, mas esse amor, então, mas será que eu continuo sendo amado pelo Pai? Assim, porque eu sei quem eu sou. Não tem nada que te separa desse amor, como o Marcos estava falando aqui. Suas dúvidas não separam você desse amor. Seu medo não separa você desse amor. Aquela oração que você não tem coragem de fazer, não separa você desse amor. A altura, a profundidade, qualquer outra coisa na criação, nada separa você do amor de Deus. Nada. Agora está na moda na política aí falar que se você é de um lado, você não é crente. Se você é do outro, você não é crente. Mas aqui na Bíblia não diz isso aqui não. Diz que se você for de qualquer lado, isso não separa você do amor de Deus. Você é amado de Deus, filho dele. Você não é amado de Deus por uma posição política. Você é amado por Deus porque Jesus morreu por você. Ele te ama e intercede por você. E está aí, presente, ativo, mesmo quando você não sente essa atividade. Essa intercessão é que está agindo aí. Até não expressando de um jeito que você compreenda completamente, mas ele está presente. Agora, quando você disser tudo coopera para o bem de quem ama Deus, tem um pouquinho mais de coisa aí que você pode juntar, né? Vamos fazer uma oração? Queria que você pensasse agora, talvez seja pessoal, talvez seja em nome de alguém que você vai pensar, mas aquela oração, aquilo que está no seu coração, você não falaria. Se a gente chamasse você aqui para frente para fazer a oração, e eu perguntasse assim, pelo que eu posso orar pela sua vida? Você ia dizer assim, ora pela minha vida. Você não diria o que é, porque você não sente a vontade para dizer o que é. Aquela oração que está guardada aí, mas que você sabe que não passa despercebido
do Espírito Santo de Deus. Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente está diante do Senhor. A gente coloca em nosso coração aquilo que a gente queria que passasse despercebido. Aquilo que a gente não tem coragem de falar, a gente nunca nem falou. A gente tem coragem de mencionar, mas que não está passando despercebido hoje do Senhor. Aquele medo, aquela tristeza, aquilo que de vez em quando toma toda a nossa energia, nosso coração, nossas emoções ficam lá. Senhor, agora visita o coração, a mente de cada um aqui, trazendo a paz que é sobrenatural, a paz do príncipe da paz, a paz que está fora do entendimento e de uma explicação que a gente consiga trazer rapidamente. Essa paz, nós cantamos agora há pouco, essa paz o Senhor traz aqui para a gente agora, respondendo a oração que nós nem mencionamos, mas que o Espírito Santo de Deus já está agindo, levando ao Senhor, como a oração da nossa alma, a oração do fundo do nosso ser. Responde agora e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma vez. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais
Alguns de vocês estão em família aí, ou estão do lado de um amigo. Se você tem liberdade, pega na mão da pessoa do lado do seu lado, põe a mão no ombro dela e diz assim: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo, aquele que intercede por nós, esteja com você hoje, essa semana e para sempre. Amém. Tenha uma ótima semana.